Olá, eu sou a professora Lorinisa, mais conhecida como professora Lori. Sou professora de educação especial aqui do município de Bauru e é um prazer estar com vocês e falar com vocês. O tema que eu vou falar um pouco é sobre a questão da importância da leitura. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá bom? Vou compartilhar. E é um tema assim que eu gosto muito, tenho trabalhado muito e além de trabalhar esse tema, eu sou também contadora de história, então é um tema assim que eu gosto muito mesmo. Vou aumentar aqui. O tema é sobre a importância da literatura infantil, né? Quando a gente fala em literatura, a gente fala sobre a questão de leitura. Como será que eu vou conseguir incentivar os meus alunos a lerem? E aí vou fazer uma leitura da Lígia, eu gosto muito da Lígia Nunes, ela fala sobre a questão do livro, né? Como é que ela vê o livro? E ela diz assim: para mim o livro é vida. Desde que era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim, eu brincava de construtora, livro era tijolo, em pé fazia parede, deitada fazia degrau de escada, inclinado encostava num outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá, dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa, eu fui descobrindo o mundo, de tanto olhar para as paredes. Primeiro, olhando desenhos, depois decifrando palavras. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça, mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntima a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas. Eu adoro essa fala dela, essa escrita dela, porque é isso mesmo, né? Quando a criança pega um livro, o que ela faz? Ela começa a brincar. Primeiro ela folheia, ou ela coloca no chão para ela andar de carrinho em cima dele. Então, muitas vezes, a gente coloca o livro como algo assim, quase que inatingível. Nós, professores, temos uma dificuldade da gente deixar e a criança mexer com o livro. Não é que a gente vai falar que ele vai estragar, não é isso. Mas nós temos uma dificuldade de deixar com que a criança explore a questão do livro, né? E ela fala muito isso, né? Então, o que ela fazia com os livros? Ela brincava com os livros, ela tinha um contato. Como é que eu me aproprio de algumas coisas? Quando eu exploro, quando eu brinco, quando eu olho, né? Então, assim, é uma grande dificuldade que nós professores temos de oferecer esse livro e deixar que ela explore de uma forma livremente. E quando nós olhamos assim, a gente pergunta assim: por que será que os alunos que a gente tem, eles não gostam de ler? E quando a gente aprofunda mais essa pergunta, não é só questão de gostar de ler. Tem-se uma dificuldade em ler e em interpretar. E aí, se nós formos olharmos, analisarmos os estudos que a gente tem visto e estudado, como é que se trabalha a leitura em sala de aula? Se eu perguntar para você, como é que você tem trabalhado a questão da leitura em sala de aula? Muitos têm trabalhado assim, através de uma conversa inicial sobre o assunto geral de um texto, né? Você vai apresentar um texto lá, você vai falar sobre Covid. E aí você faz uma questão inicial, você só faz uma conversa, você não cria uma expectativa, você não faz uma situação que tem uma motivação mesmo, mas você simplesmente fala do fato. Muitas vezes você nem percebe se o estudante ficou olhando, se ele prestou atenção ou não. Outras, aí muitas vezes o que nós fazemos? Entregamos um texto para o estudante, pedimos para que ele faça uma leitura silenciosa, nós não lemos com ele, aí pedimos para que ele sublinhe as palavras desconhecidas. Ou pedimos para que faça uma leitura em voz alta por alguns alunos,
assim, quem quer ler? Aquele que tem dificuldade nunca vai levantar o dedo, né? E aí, sempre, muitas vezes, sempre são as mesmas crianças que vão estar lendo em sala de aula. Então, nem todo mundo lê. E muitas vezes, a leitura de um é muito fluente para o outro que está junto dele na sala de aula. Ou nós temos uma leitura em voz alta por quem? Pelo professor, né? Então, nós temos muitas vezes a leitura em voz alta pelo professor. Ou o professor entrega o texto e elabora algumas perguntas sobre o texto. Então, a gente pega o texto, elabora perguntas, entrega o texto, a criança lê sozinho o texto, e aí pede para ele responder após ele ter feito a leitura do texto. Ou a gente pede para ele ler e fazer uma reprodução do texto. Quem de vocês já não se viu fazendo isso? Na verdade, é isso que a gente aprende, é isso que foi trabalhado com a gente, né? Nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque a gente reproduz aquilo que a gente aprende, ou seja, o que foi feito com a gente. E aí, muitas vezes, né, o que a gente faz muito? Pedir para que leia em voz alta. Colocamos a criança lá na frente, ele tem que ter uma postura, um jeito de parar, um jeito de segurar o livro. E aí nós reduzimos o texto a uma oralidade, onde se tem uma preocupação de quê? De obedecer às regras, de fazer a entonação correta, fazer pausa nas frases, ou seja, nós transformamos o leitor num papagaio, onde nós não nos preocupamos em que será que ele realmente interpretou as ideias corretas do texto? Não estou falando aqui que ler não é importante, de fazer entonação, as regras não é importante, não é isso. Nós estamos falando no incentivo à leitura. Como é que eu vou incentivar a minha criança, o meu estudante, para que ele realmente seja um leitor fluente? É desse jeito? Se eu perguntar para você, esse ano você já leu algum livro? Quantos livros você já leu? Qual tipo de literatura você gosta? Você já parou para pensar nos seus alunos? Nós estamos numa fase de pandemia. Será que nossos estudantes estão realmente pegando o livro e lendo? Como é que está sendo, será que, esse momento? E aí, se a gente for olhar, quando a gente vê a questão de leitura, uma das práticas mais comuns que a gente faz de avaliação do leitor é aquela, né? O professor apresenta o texto e logo abaixo tem as perguntas que têm que ser respondidas em relação ao texto. E aí nós temos muitas vezes o aluno que lê o texto sem saber por que ele está lendo aquele texto, quais são os objetivos dele estar lendo aquele texto, e principalmente sem entender o motivo daquelas perguntas. Se não tem um objetivo, se não tem finalidade, como é que nós vamos colocar situações para que a gente desenvolva a leitura, incentive a leitura dessa criança, né? Então, assim, é muito complicado. Como é que ele vai ler sozinho? Ah, mas ele já tem que saber. Mas como é que ele vai saber se ele não é incentivado a ler? Então, quando nós falamos em leitura, ela tem que ser prazerosa, ela não tem que ser uma coisa obrigada, ela não tem que ser uma coisa que só valha notas, né? Nós queremos que a criança leia, não, ela vai ter que ler, ela vai ter que fazer, mas ela tem que vir de um gosto, dela gostar de ler. E aí, quando nós olhamos, né, essa leitura é cobrada, quando eu falo em questão dessa leitura cobrada, não sou eu, mas a literatura, né, os estudos apresentam que a leitura é cobrada por resumos, às vezes relatórios, ou preenchimento de ficha, né? Aí você pede lá para o estudante pegar um livro ou um texto, aí ele tem que preencher uma ficha, colocar o nome do autor. Não estou falando que isso não é importante, mas isso é um processo que não é para incentivar a leitura. Isso já é um outro patamar. Ou nós muitas vezes fazemos a leitura por número de páginas. Agora você vai levar o livro, você vai ler de X a X página. Você vai ler hoje do 20 ao 40. Aí você vai chegar amanhã na escola e você vai falar o que você achou das páginas 20 até a página 40.
Então, nós temos um pouco dessa dificuldade, né? É, é, como é que eu incentivo essa leitura? Ou o aluno, como já foi falado, lê sem objetivos, lê apenas porque o professor mandou, e ele será cobrado, vai ter nota, e aí desvirtua aquilo que realmente a gente quer na questão do porquê ele vai fazer a leitura. É importante ler? Muito! Porque é através da leitura que a gente vai descobrir um monte de coisa. É o que a gente vai ver mais adiante. E aí, quando a gente pega, esse é um fragmento da carta de Paulo Freire, e eu vou ler ela aqui na íntegra, diz assim: ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. Ninguém lê ou estuda autenticamente, se não assume diante do texto ou do objeto da curiosidade a forma crítica de ser ou de estar sendo sujeito da curiosidade, sujeito da leitura, sujeito do processo de conhecer em que se acha. Ler é procurar, buscar, criar a compreensão do lido. Daí, entre outros pontos fundamentais, a importância do ensino correto da leitura e da escrita. É que ensinar a ler é engajar-se numa experiência criativa em torno da compreensão e da comunicação. A leitura é muito importante. Por quê? Porque ela vai mexer com toda a nossa parte, né, das nossas questões de criação, de imaginação. Como é que nós vamos tornar os nossos estudantes críticos? Eles só vão ter criticidade se eles saberem ler. E o que é ler? Ler é ler e entender, interpretar o que ele está lendo. Para ele poder entender esse mundo que o rodeia, ele ser um cidadão do jeito que nós queremos que ele seja, que ele tenha suas responsabilidades, seus deveres, que ele seja crítico, que ele tenha uma visão de mundo diferente, é quando nós ensinamos a criança a ler. Ela vai partir da leitura. E aí, Zimmermann diz assim, que a sala de aula é um espaço privilegiado para o desenvolvimento do gosto pela leitura. Assim como um campo importante para o intercâmbio da cultura literária, não podendo ser ignorada, muito menos desmentida sua utilidade. Transforme a literatura infantil no ponto de partida para um novo e saudável diálogo. Entre quem? Entre o livro e o seu destinatário mirim. Então, de quem é a responsabilidade? Se a criança está em sala de aula e ela está na escola, desenvolver o gosto pela leitura, a responsabilidade é de quem? Da escola. E quem trabalha dentro da escola? Eu, professor, sou um dos responsáveis. Você, como professor, é um dos responsáveis. E como é que você vai fazer isso? E aí, quando a gente vai olhar aprofundando, né, eu não vou me aprofundar em todas as questões, porque o tempo é curto, mas Lobato acreditava que se a gente desenvolver pequenos leitores em adquirir uma consciência crítica, baseada no quê? Na simplicidade das palavras que eram compreendidas com facilidade pelas crianças. Ele diz que a criança ela vai adquirindo uma consciência crítica na simplicidade do que ela vai aprendendo a ler. E qual a importância da literatura para você? Qual que é a importância para você, professor? É importante a criança ler? É importante a literatura? Você vê-la como importante? Se você a vê ela sendo importante, o que é que você e eu temos feito para desenvolver o gosto pela leitura dos nossos estudantes? E quando a gente vai olhar a questão da literatura, ela tem uma importância imensa. Por quê? Porque ela transmite valores, ela transmite tradições, ela passa de geração em geração e que nos leva a pensar, repensar, transformar, favorece o desenvolvimento do quê? E isso eu vou falar muito da imaginação, da criatividade e principalmente ela desperta o senso crítico e pensante nos nossos estudantes.
Então, nós não podemos deixar de trabalhar a questão da literatura, desenvolver o gosto pela leitura dos nossos estudantes. E quando a gente olha essa importância dessa leitura, né, da leitura da criança, o que a gente percebe? Que a leitura, ela trabalha num desenvolvimento integral. Então, quando a gente trabalha na criança, o que é uma criança trabalhar a questão integral dela? É desenvolver toda a questão, quando a gente pensa em ela criar, a gente pensa em ela imaginar, ela vai desenvolver o quê? A questão da cognição, do pensamento. Ela vai auxiliar na criança na aprendizagem. Se nós queremos que nossos alunos eles tenham realmente um desenvolvimento, uma facilidade na aprendizagem, a leitura vai auxiliar. Então, nós vamos ter, a importância da leitura, além de transformar em sujeito pensante e atuante na sociedade que ele está inserido, ela também vai auxiliar ele na imaginação, na criatividade, que vai auxiliar ele na aprendizagem em todas as outras áreas que ele precisa desenvolver. E aí Martins aponta que muitos educadores não conseguem superar aquela prática mecânica da leitura que eu coloquei lá no início. Ou seja, a gente consegue só ver como a leitura como assim, as letras, né? Os signos linguísticos. Então parece que a leitura é uma coisa difícil, né? Nossa, como é difícil essas crianças aprender a ler. Nossa, esse povo não aprende. A gente ensina, alfabetiza, mas nossa, não conseguem ler. Mas será que a gente está desenvolvendo corretamente essa leitura? E aí a gente olha assim, o que nos falta para a gente ensinar realmente o gosto pela leitura? Aí Lobato coloca assim, né, que a leitura tem uma finalidade social, pois quando eles começam a ler, o que auxilia para eles? Eles aproveitam essa linguagem que eles estão desenvolvendo, ele consegue se comunicar melhor. O que ele consegue fazer? Se socializar. É impressionante a criança, a pessoa que lê, ela tem facilidade em se comunicar. Às vezes você fala assim, nossa, como essa pessoa fala bem, né? Como ela consegue se comunicar. Não estou falando que aqui não tem as pessoas que não leem, não se comunicam. Mas esse desenvolver, ela tem uma facilidade na comunicação e ela vai ter uma facilidade na escrita. Por que a gente tem tanta dificuldade de ler? Porque não foi trabalhado. Se eu pedir para vocês falarem comigo e dizer como é que foi trabalhada a leitura com vocês lá no passado, vocês vão citar muitas coisas que às vezes a gente fica pensando, por que muitos professores têm dificuldades da leitura? Às vezes não é nem culpa da gente, do professor, mas é como foi trabalhado com a gente lá no passado, né? A questão do gosto pela leitura. E quando a gente trabalha a questão do gosto de ler, né, de invadir o mundo do livro, nós favorecemos o encontro da criança com o mundo encantado, dos sonhos, da fantasia, onde ela pode interpretar, onde ela vai estar ouvindo ou lendo história, onde ela vivencia o mundo do jeito que ela quer. Porque quando a criança ouve uma história que é lida pelo professor e é contada pelo professor, o que ele começa a fazer? Ele imagina. Se você pedir para a criança reproduzir cada um cenário que ele ouviu, cada criança vai reproduzir um cenário diferente. Porque a imaginação daquele espaço que ela teve, daquele momento que ela ouviu, é único, é dela. Então, esse momento que ela consegue imaginar, esse desenvolvimento nas funções superiores é muito importante. A literatura infantil também, além dela enriquecer essa imaginação da criança, esse imaginar vai fazer ela pensar. E esse pensar é raciocinar. E esse raciocinar leva ao quê? A criatividade.
Nós queremos que a criança seja criativa. E uma vez quando ela é criativa, ela desenvolve esse imaginar, esse pensar, esse raciocinar, leva ela a ser uma pessoa crítica. Eu vi que uma coisa, uma leva a outra, uma está emaranhada a outra. Muitas vezes a gente é levado a aceitar muitas coisas, por quê? Porque a gente aceita simplesmente. Então a gente não pode, a gente tem que ter um olhar crítico. Quando nós vamos ler, nós, professores, vamos ler um texto, nós temos que ver um texto. E muitas vezes quando nós lemos, nós falamos, nossa, esse eu me identifico, esse eu não me identifico. Nós vamos nos identificando, né, com autores em relação àquilo que nós acreditamos e pensamos. A criança, ao se desenvolver na história, ela de forma inconsciente, ela busca soluções possíveis de problemas, ou seja, resolvendo seus conflitos, e aí a literatura ela é cercada de emoções. Né? Quando a gente conta os contos de fada, né, nós temos eu nunca esqueço vou fazer um parênteses aqui, de uma criança que ela é adotiva, e ela veio para a nossa escola e ela tinha problemas muito sérios de aceitação, porque o processo de adoção dela foi muito difícil, do abandono dela foi muito difícil. E para a gente poder resgatar, ela não conseguia nem falar o nome dos objetos. Se a gente ensinava ela a falar, por exemplo, mesa, daqui a pouco ela esquecia o nome dos objetos, porque o seu emocional não estava. Ela tinha passado muito sofrimento. E aí nós, claro, junto com os profissionais, né, que são o nosso apoio, né? Ela tinha um acompanhamento profissional da saúde também. E aí nós desenvolvemos na escola a contação de história e elaboramos um projeto. O período de 9 meses que a gente trabalhou, nós terminamos esse projeto e ela conseguiu se aceitar, onde por meio das histórias ela foi se identificando até um dia que ela se identificou com o patinho feio. E quando ela contou, quando foi contada a história do patinho feio, ela conseguiu contar a história. E quando ela terminou de contar a história do que tinha acontecido com ela, ela ficou assustada e ela falou assim: agora eu contei o segredo. E aí nós falamos para ela que ela não precisava se preocupar, porque os amigos que estavam ali eram amigos e que ela não precisava ter preocupação, que eles não iam contar o segredo. Então, quando a gente fala que a literatura é cercada de emoções e cada um, né, se identifica com alguma história. Quantas crianças não querem se identificam com personagens? Por quê? Porque a gente tem um relacionamento, porque tem a emoção onde a gente se encaixa com esses personagens. E aí, a literatura traz também uma vida de forma imaginária. Contribui para quem? No processo de construção da personalidade da criança. Porque uma vez que a gente trabalha, né, nós temos assim muitos estudos mostrando a importância que a literatura tem, a contação de história tem na vida da criança. Porque a história ela mexe com a razão e com a emoção. O que faz a gente aprender? Quando mexe com a emoção. Se eu perguntar para vocês contarem uma história, e você perguntar uma história lá do passado, alguém que contava história, alguém, os avós, alguém, vai mexer com a emoção, alguma coisa que foi muito forte. Isso, aí quando a emoção mexe com o nosso cérebro, né, com a nossa imaginação, a gente aprende, grava. Então, imaginou criar um ambiente gostoso em sala de aula, no espaço, escola, onde nós vamos desenvolver a leitura para a criança? Ela não vai esquecer, porque vai ser uma coisa gostosa. É por meio da leitura que a criança adquire um caráter crítico reflexivo. Isso é extremamente importante para a formação cognitiva. Né? Então, esse refletir, pensar, analisar, posicionar, colocar minha opinião, isso é muito importante. Nós temos crianças que às vezes não sabem opinar. Você pergunta, ela não sabe falar, ela não sabe pôr sua opinião. Dizer sim ou não é opinião. Mas qual a opinião dela? Ela estar junto, ela poder falar o que ela sente, falar o que ela pensa.
e o que ela acha, o que está certo, o que está errado. E a leitura faz isso. Quanto mais cedo a criança tiver contato com os livros, ela vai perceber o prazer que a leitura produz. E maior será a probabilidade dela se tornar um adulto leitor. E aí a gente vê que muitas crianças ela têm o primeiro contato com a leitura na escola. Só que o primeiro contato, né, e Abramovich coloca muito isso, que o primeiro contato da criança com o texto é feito oralmente através de quem? A importância da voz da mãe, ou do pai, ou dos avós. Nós temos uma obrigação muito grande de mostrar para os pais a importância que os pais têm de começar a leitura lá em casa, lá na casa deles. Porque quando a criança ouve, por exemplo, ou o avô ou a mãe contando uma história, né, de conto de fada, ou ouvir a leitura de um trecho da Bíblia, ou histórias inventadas, né? Se a gente perguntar aqui, de repente, alguém de vocês tinha avó que contava história. Eu tinha meu pai. Meu pai contava história, ele tinha uma gaveta onde tinha vários livros, e ele guardava os livros, ele não deixava a gente pegar. Mas ele sentava no fogão a lenha, a gente tinha um fogão a lenha, ele pegava os livros, e aí ele sentava, ele abria os livros e lia para mim os livros. Eu não esqueço, eu era muito pequenininha. E eu tenho essa imagem gravada na minha memória. Meu pai lendo para mim, né? Ou livros curtinhos, ou poemas sonoros, ou não importa que seja, né? O importante para a formação de que a criança ouça muitas histórias, né? Realmente ela ouça muitas histórias. E esse é o início da aprendizagem para ela se tornar um leitor. Ou seja, de quem é a obrigação? Da família, da escola. Onde começa a leitura? Onde começa o gosto pela leitura? Em casa. E a gente vai falar assim, a dificuldade que hoje nós temos. O que os pais fazem? Oferecem um celular, dá para ela um celular e talvez nunca tenha contado uma história para uma criança. Então a gente vê a dificuldade que as famílias têm de trabalhar a leitura. Quem vai fazer esse trabalho para mostrar a importância para a família? A escola. Nós somos os responsáveis de mostrar para a família o quanto é importante a família trabalhar a leitura com a criança desde pequena em casa. Né? A escola vai trabalhar? Sim, mas em casa os pais também precisam ser incentivados para trabalhar. Poucas crianças hoje nossas têm o hábito de ler. Então, aquilo que eu já falei, né? Poucas crianças têm o contato com a leitura em casa. Se você vai perguntar e fazer uma pesquisa para saber qual é a mãe, qual é o avô, quem é a avó, ou alguém, um tio, uma tia que conta a história que lê para eles, são poucos. Então, o primeiro contato que a criança tem com a literatura é quando ela chega na escola. E aí, quando ela chega na escola, o que a leitura vira? Uma obrigação. Porque muitos professores, o que tem a dificuldade? Tem dificuldade de trabalhar literatura infantil. E aí, desconhecem técnicas, estratégias que dão vida às histórias. E aí, o que faz? Principalmente fazem o quê? Fazem o que aprenderam lá atrás e o que atrapalha e que não levam o gosto para desenvolver o gosto pela leitura na criança. E aí, uma grande dificuldade que nós professores também temos é qual que é o livro indicado? Qual que é o gosto que meu aluno tem? Qual que é a faixa etária que meu estudante está? Que tipo de história eu vou contar para ele? Que tipo de história eu vou ler para ele? A história que eu estou lendo, ele consegue entender? Então, isso tudo a gente tem que levar em conta. A faixa etária que a criança está, o tipo de livro que nós vamos escolher, que história que nós vamos contar. Porque isso é muito importante para o desenvolvimento, para o gosto da leitura. E nós temos uma dificuldade muito grande nisso tudo. Ao ouvir uma história, diz o Tamura, a criança já pode começar a estabelecer relações de sentido com a vida real quando faz indagações acerca do que ouve. Olha como isso é interessante.
A concepção de leitura, né, que é atrelada à aquisição do código, que é além do texto. Pois, por quê? Porque na leitura a gente tem o quê? Uma voz que fala, que é a vida no ouvido de quem escuta. É impressionante as palavras que são narradas, que são contadas, elas viram imaginação. Elas entram na imaginação da criança e ela vai viajando e ela vai transformando essas palavras que ela ouve em coisas gostosas e faz renascer dentro dela emoções. Isso é tão importante que a gente não tem noção de quanto a leitura, o incentivo, o gosto da leitura é importante na vida de uma criança. É muito importante que a literatura infantil ela esteja realmente inserida no contexto do ensino e aprendizagem, para que seja despertado na criança o quê? O mundo mágico da criatividade e o hábito da leitura. Essa imagem aí, às vezes a gente acha que a gente só vai contar história lá na educação infantil. Não. Todo mundo gosta de ouvir histórias. Adultos, avós, crianças, não importa que tipo de pessoa, que tipo de público você tenha, todos gostam de ouvir história. Eu desenvolvi um projeto de contação de história porque nós tínhamos uma sala no 7º ano, numa escola municipal, que eles tinham muita dificuldade de interpretação. E o professor falou de português pediu ajuda para eu desenvolver. Como eu sou contadora de história, ele falou: Lori, você me ajuda? E nós desenvolvemos. Impressionante como isso desenvolveu e eles começaram a se interessar pela leitura. Só que não foi uma leitura cobrada, não foi uma leitura assim, agora você tem que ler tal livro, mas era uma questão de uma leitura, cada um escolhia um livro, o jeito que ele gostava de ler, né? Quais livros, né, que ele gostava de ler. Então, nós tivemos até um estudante que ele escolhia Atlas. Ele gostava de ler Atlas. Ele gostava de livros informativos. Então, ele lia muito. Então, havia uma troca de experiência. Os que gostavam de ler livros de romance, tinha aqueles que gostavam de ler livros textos informativos. Então, se trazia para a escola o tipo de gosto de leitura que cada estudante tinha. E aí eles iam por grupos, se agrupando, porque aí nós criávamos um ambiente gostoso em sala de aula, era um momento de leitura, e em cima disso depois a gente fazia um momento de troca de ideias, de troca de livros, um falava o que tinha gostado, o outro falava do livro que ele não tinha gostado, o final, se ele pudesse, ele ia trocar o final do livro, porque achou ele muito sem graça. Então, foi um trabalho muito bom. Então, assim, contar história, não importa a idade, não importa que público você tenha, todo mundo gosta de ouvir histórias. E eu sei, porque eu sou contadora de história, eu conto para tudo que é público-alvo, todos gostam de ouvir histórias. E é impressionante como eles querem ler o que eles ouviram. Quando você termina a contar a história e você não mostra o livro, eles ficam muito curiosos para saber e ver o que tem dentro daquele livro. E aí, quando a gente vai falar, né, como é que eu vou fazer a questão? E eu, assim, para incentivar a leitura, uma das coisas, assim, que eu tenho usado muito na minha prática pedagógica, e principalmente com os meus estudantes com deficiência, né, porque eles estão inseridos dentro da sala de aula, na sala comum, uma das coisas que eu tenho usado é a contação de história. Porque ele é um recurso fantástico, né? Ele, assim, leva o estudante a uma imaginação que chega a emocionar. Porque a partir da contação de história,
ele consegue desenvolver toda a questão da imaginação. Você não dá o livro para ele ver as imagens, você contar sem nada, você usar somente o seu corpo e o que você tem, sua voz, seu corpo, suas mãos todas, né? Esse é um outro tópico para a gente conversar, mas a contação de história, ela é muito importante no desenvolvimento do gosto da leitura. E aí eu continuo perguntando, qual a importância da literatura para você? Então, muitas vezes eu sou convidada para contar, por exemplo, histórias na reunião de pais ou em eventos em escolas. E às vezes eu não quero contar o final da história, corto ela para contar mais adiante. Os pais não saem enquanto eles não sabem o final da história. Eu tinha uma vovó que uma vez eu contei a história e ela teve que dar uma saída. Ela voltou porque ela quis saber o final da história e eu tive que contar o final da história para ela. Ela chegou, já tinha acabado o evento, ela me procurou porque ela quis saber o final da história. Então, se um adulto imagina uma criança, né, desenvolve a curiosidade, a imaginação, a criatividade, o senso crítico. O professor que lê história, que tem boa e prazerosa relação com a leitura e gosta verdadeiramente de ler, tem um papel fundamental, ou seja, de ser modelo para as crianças. Se nós, professores, não sermos modelos, se nós não gostamos de ler, primeira coisa, nós não vamos desenvolver o gosto pela leitura para o outro, porque o que eu não gosto, eu não vou fazer para o outro. Já que a formação do aluno leitor está ligada diretamente à capacidade do professor leitor. Já que o gosto pela leitura se alimenta de motivação, de incentivo, de interesse, de estímulos. E isso deve partir de quem? Do professor, para que os alunos possam se apaixonar pela leitura. É na interação da criança com a obra literária que vai ser escolhida, que está a riqueza de um mundo de possibilidades, que permite o quê? Que a criança desenvolva as emoções, as imaginações, a criatividade, a escrita e a linguagem. Então, vocês viram quanta coisa? Eu estou colocando só uma pincelada, porque eu tenho pouco tempo de fala. Mas a leitura é muito importante. E você, professor, tem assim uma importância muito grande na vida dos seus alunos. Você não tem noção o quanto você é importante no desenvolvimento da aprendizagem do seu aluno e principalmente no incentivar o gosto pela leitura. E aí eu trago algumas sugestões. Como é que eu posso fazer para desenvolver a leitura? A contação de história é uma, né? Eu já falei para vocês. E aí você pode se especializar na contação de história. E infelizmente, na nossa formação como professores, não tem a contação de história. Eu fui trabalhar e me especializar na área de contação de história na arte. Porque a arte, você pode ver que muitos artistas hoje, eles são grandes contadores de história. E hoje, os contadores de histórias, quem tem abrido espaço para os contadores de histórias são as grandes empresas. Então, nós temos grandes multinacionais que usam o contador de história. Por quê? Porque o contador de história, ele auxilia para que as pessoas aprendam a vender. Por quê? Porque ele mexe com a emoção, ele mexe com a imaginação. Então, os grandes contadores de histórias, eles são muito importantes, né? Nós temos grandes artistas hoje se tornando de grandes contadores de história. E, infelizmente, isso não é posto na grade quando nós fazemos a nossa formação, né? Então, realmente, a gente às vezes tem que fazer cursos à parte, né? Eu fui me especializando na área de contação de história, então, realmente, fui fazer teatro, fui fazer música, e fui nessa linha porque o contador de história está na linha dos artistas, né? Então, realmente, para ser. Que, na verdade, tinha que estar também um conteúdo a ser trabalhado dentro da pedagogia, né, para nós professores, para qualquer professor, né, eu acho que em qualquer grade curricular a contação de história tem que estar, porque a contação de história ela é importante em todos os setores, né, de aprendizagem que você pode usar.
né? A contação de história, a música, né? Toda essa parte. Então, são práticas, né? São estratégias que a gente pode usar para melhorar a questão da leitura. E aí vem algumas sugestões. Estou colocando aqui sugestões que eu já utilizei, tá? Não vou colocar todos, mas algumas, porque meu tempo é curto. Então, vou colocar tapete da leitura. Então, eu tinha um tapete grande dentro da sala de aula, ele ficava mesmo exposto, os livros ficavam expostos, e quando a criança terminava a atividade, ela podia. E aí, depois, cada um tinha seu tapete. Então, ela escolhia o livro que ela queria, pegava o tapete e ela ia ler. Ou um livro, ou um texto, ou gibis. Então, eu tinha sempre uma coleção de livros dentro da minha sala de aula, né? Hora do conto, contava história, a história todos os dias, né? Então, ler para a criança, contar história, eu contava todos os dias. Aí tinha momentos que também eu faço contação de história de uma forma diferente, né? Então, uso me visto, faço um cenário todo trabalhado. Faço isso todo dia? Não. Aí, em momentos esporádicos, eu faço também. Árvore da leitura. Então, tinha você pegar galhos secos, né? Ou, de repente, até na escola, você pendura livros, né? Dentro de sacolas, e eles vão escolhendo. Biblioteca no recreio, né? Trabalhamos muito isso também, onde a gente colocava à disposição os livros na hora do intervalo. Então, tem crianças que pegam o livro para ler. Gibiteca. Esse gibiteca eu sempre usei, né? Quando eu trabalhei no ensino fundamental, no ensino infantil, eu sempre tenho gibiteca. Então, na sala de aula tem uma gibiteca, a criança terminou uma atividade, está ali. Não fica lá na ociosidade, oferece para ela. Tenha lá para ela escolher, né? Para ela explorar. E aí você vai ensinar como é que ela vai explorar, qual o cuidado que tem que ter, né? Mas deixa ela explorar, deixa ela conversar com o livro, deixa ela criar intimidade com o livro. Caixa mágica, né? Eu tenho uma caixa também onde eu uso, coloco os objetos dentro para eu contar a história. A mala encantada é uma mala que eu tenho, aqui até aparece ela atrás, então eu coloco objetos para contar. Essa mala encantada, eu criei esse projeto da mala encantada, ela existe até hoje, né? Já faz mais de 11 anos que eu tenho essa mala encantada que eu criei, porque eu tinha um aluno autista severo e ele não parava em sala de aula. E tudo que papel que ele recebia, ele rasgava. E como é que ele ia aprender se ele rasgava tudo? Foi então que eu fiquei pensando, fui estudar, fui me aprofundar, e aí eu pensei, será que a contação de história vai resolver? E aí eu colocava dentro da mala objetos, alguns objetos que ele gostava, que ele adorava os objetos que ele gostava, e ele podia pegar os objetos. Só no momento que eu terminasse um livro, ou que ele explorasse um livro. E demoraram, claro, que vários meses, né? Demorou mais de um ano. Ele começou a não rasgar mais os livros, e ele começou a ter contato, e a partir de então ele começou a desenvolver. Ele alfabetizou, ele tinha leitura, ele copiava da lousa, e tudo começou por um projeto de contação de história. É muito mais amplo, né? São vários anos envolvidos, mas só para vocês terem como é importante. E aí nós temos os vídeos, né? Nós estamos nesse momento de pandemia. Eu sei que é difícil a gente fazer, né, um vídeo, gravar um vídeo. Eu sei, é complicado. Mas, de repente, você pode fazer com que os pais peguem livros na escola, né? Que façam rodízio, não tem problema pegar. Ou incentive, ou manda vídeos já de contação de história. Seja um curador, procure livros de contadores de história, tem uns ótimos contadores de histórias, né? Já na internet, no YouTube. Pega links, manda no celular para eles abrirem, né? Direto, não pesa, para eles ouvirem, né? Demonstrar essa importância. Nós temos muito material como eu ia dizer, fabricado, né? Mas a gente já pessoas que já elaboraram materiais na internet, utilizem isso. Mas não manda qualquer um, não. Seja curador, né? Procure de contadores de história que tenham realmente um jeito que você vê, esse é legal, esse eu faço. Eu vou fazer o vídeo e vou contar, né? Então,
Não deixe de incentivar, mesmo neste momento que nós estamos vivendo. E aí, como é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma simples narrativa, né? Que é a narrativa que eu digo assim, é a contação de história, ela é a mais antiga, ela é a tradicional e autêntica, né? Aquele contador de histórias mesmo, que não usa nada, ele só usa o corpo para contar. E isso é milenário, é uma coisa que passou de geração em geração. Por isso que hoje nós temos os contos aí, né, que estão aí, porque passou de geração em geração e depois alguém os escreveu. O que ouviu as narrativas de contadores, né? E os contadores de história, nós temos aí pessoas que não eram nem alfabetizadas, mas eles tinham uma oralidade, eles tinham um jeito de narrar, de contar. E você também tem. Eu, para contar história, eu treinei muito no espelho, né? Contando as primeiras histórias. Aí nós temos histórias narradas com livro, onde você pode narrar, colocar o livro, mas não leia, conte, estude a história, né? Deixe que o livro fique aberto para as crianças olharem na altura dos olhos e passe eles vagarosamente, mas não leia a história, conte a história, né? Às vezes o professor fica lá lendo o livro e depois lê o livro e depois mostra. Não, leia o livro você primeiro, grave ele, né? Memorize a sequência, não precisa ler do jeito que está lá, mas conte para que a criança que já saiba ler, depois ele vai ler e vai ver como é que você contou, mas as crianças pequenas, elas vão ler as imagens. E aí nós temos também com gravuras, né? Você vai beber uma água. Através de gravuras, né? Onde você vai poder apresentar as gravuras, você contando a história de fatos importantes, mas não a história inteira, só pedaços, né? Então, com gravuras você pode contar. Com fantoche, né? São um convite muito grande para a imaginação das crianças, né? Não só da criança, mas de qualquer pessoa. E aí você pode trabalhar vários tipos de texto, né? Poesia, trava-língua, quadrinha, texto científico, vídeo, texto informativo, e você é super criativo, professor. Elabore projetos que incentive a leitura. Uma vez que nós vamos ter alunos leitores que gostem de ler, não por obrigação, não é porque o professor vai dar nota. Isso é outro patamar. Eu digo que a gente não tem que dar nota para leitura, a gente tem que incentivar a leitura, desenvolver a leitura, vai desenvolver uma criança que vai ter uma habilidade em todas as disciplinas, porque ele vai ter desenvolvido a imaginação, a criação. Então, assim, seja criativo. Eu sei que você é. Eu tenho certeza que você vai elaborar projetos e estratégias que vão realmente desenvolver na criança o gosto. E aqui estão as referências, e aqui é o meu contato. Então, estou à disposição. Se alguém quiser entrar em contato comigo, estou à disposição. Vou parar de compartilhar. Quero dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês. E o que precisarem de mim, podem contar comigo. Tá? Um grande abraço e fiquem com Deus. Até mais.